Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Paulo de Tarso. Alguém que está vindo a uma casa espírita pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos. Alguém mais vindo ao Centro Espírita Paulo de Tarso pela primeira vez? Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Então, antes de nós iniciarmos, gostaria de convidar todos para a gente fazer uma prece de abertura. Convido a todos, se possível, para que fechem os olhos, para que possamos sentir as boas vibrações, as energias de amor, as energias reparadoras que os benfeitores desta casa, desde as primeiras horas do dia, estão preparando para nos receber. Mestre Jesus, nosso irmão querido, nosso mestre e irmão maior, lhe agradecemos pela oportunidade que temos aqui de estarmos reunidos em amor, em fraternidade, para que possamos aprender um pouquinho mais sobre os teus ensinamentos, sobre o teu evangelho. Pedimos o concurso dos benfeitores espirituais aqui presentes, para que eles possam nos ajudar e recebermos toda a orientação, a informação e as energias necessárias, para que cada um de nós aqui, que veio buscar, encontre aquilo que deseja, aquilo que precisa, e que possamos sair hoje ainda mais revigorados do que quando chegamos. Que assim seja. Então, meus amigos, como foi dito pelo irmão João, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E antes de nós iniciarmos, então, o nosso bate-papo de hoje, eu quero trazer para nós aqui as anotações do evangelista Mateus, do capítulo 22, dos versículos de 34 a 40, que diz o seguinte: Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho, e um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então vejam só, para a gente começar o bate-papo de hoje, a gente precisa lembrar do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus nos disse: não vim destruir a lei. Jesus, sabiamente, ele não veio destruir, desmanchar a lei mosaica, os 10 mandamentos, ao contrário, ele a manteve, mas ele veio dar cumprimento a estas leis. E ele promoveu uma reforma ainda mais radical. O que eu quero dizer com isso? Ele condensou todos esses mandamentos em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vejam que esses 2 mandamentos, eles contemplam todos os outros. E aí, quando a gente fala em amar o próximo como a si mesmo, assim, resumidamente a gente fala, né? Fazer aos outros o que gostaríamos que eles não fizessem, não é isso? E aí, eu trago para nós aqui uma anotação do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Aliás, esse livro ele é muito bom mesmo, porque Caibar Schutel, ele pega todos os ensinamentos, todas as parábolas de Jesus, e ele detalha, ele disseca cada uma delas. É muito bom esse livro. E aí, quando ele fala sobre isso, ele nos diz o seguinte: de fato, quem é o meu próximo, senão aquele que necessita de meus serviços, de minha palavra, de meus cuidados e de minha proteção? E aí, meus amigos, quando nós falamos do próximo, é impossível nós não lembrarmos da parábola do bom samaritano. Não é verdade? Todo mundo lembra da parábola do bom samaritano, né? Havia um viajor numa estrada, ele foi assaltado, ele foi agredido,
e ele foi abandonado à beira da estrada com muitos ferimentos. Chegou então o samaritano, se compadeceu daquele homem, limpou suas feridas, cuidou dos seus ferimentos e o levou até uma hospedaria e deixou ele lá hospedado, bancando todos os custos dos cuidados que este homem recebeu. Vejam que àquela época, na Judéia, o samaritano, o povo de Samaria, ele era visto como que um inimigo dos judeus, né? Meio que não se picavam, e literalmente não se picavam. E este homem, um samaritano, ele se compadeceu daquele homem, sem saber quem ele era, sem saber a sua origem, a que povo, a que tribo que ele pertencia, nada. Ele simplesmente cuidou dele. E aí eu trago para nós o seguinte: a questão 886 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta para os benfeitores espirituais: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Os benfeitores responderam: benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aí Kardec, após essa resposta, ele faz a seguinte análise: o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras: amai-vos uns aos outros como irmãos. Aí, avançando um pouquinho, na questão 893, Kardec pergunta ainda: qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm o seu mérito, os benfeitores espirituais responderam, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, ou seja, todos nós temos as nossas más tendências, más paixões, más inclinações, mas todas as vezes que nós lutamos voluntariamente contra elas, há o mérito. Mas a mais sublime de todas as virtudes consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Vejam que são questões que se complementam. E aí, essa verdadeira caridade, ela não consiste só na ordem material, mas também na ordem moral. Ou seja, todas as vezes que nós estendemos a mão ao nosso irmão, que nós damos a ele atenção, que nós os ouvimos apenas, nós mudamos a vida daquela pessoa naquele momento. Vejam que para nós sermos cristãos, diferentemente da época do Império Romano, nós não precisamos mais sermos mártires. A gente só precisa sacrificar o quê? O nosso orgulho, o nosso egoísmo e a nossa vaidade. Aí nós venceremos, porque a caridade, ela irá nos inspirar e seremos sustentados pela fé. Haroldo Dutra Dias, ele fez uma análise muito interessante sobre amar o próximo como a si mesmo. O Haroldo disse o seguinte: para eu poder amar o meu próximo, eu preciso primeiro me amar, eu preciso estar bem comigo, eu preciso estar vencendo as minhas más tendências, as minhas más paixões e as minhas más inclinações. Eu preciso estar reluzindo. Haroldo Dutra Dias nos diz o seguinte: que a partir do momento em que nós estamos bem, estamos equilibrados, estamos nos amando, estamos seguindo a nossa missão espiritual aqui na Terra, isso acontece o quê? Nós acabamos reluzindo, nós acabamos transmitindo tanta energia e tanto amor, sem perceber que a oportunidade ou as oportunidades de nós amarmos o próximo como nós mesmos, de nós sermos caridosos, acabam vindo automaticamente até nós. Atrai. É como o beija-flor que ele vai atrás das flores em busca do pólen. E aí, pensando na reciprocidade,
como nós queremos que sejamos tratados bem? Temos que, em muitos momentos, colocar os sapatos do nosso semelhante, porque o nosso irmão, às vezes, ele está passando por uma dificuldade, está passando por um problema, por uma situação em que nós não o entendemos. Nós devemos, nesse momento, exercitar a empatia, sermos empáticos. O João, ele vai lembrar, num dos programas Momentos Espirituais que nós fazíamos na Rádio Capela, lembra, João? Toda sexta-feira das 10 à meia-noite, era legal, né? A gente teve um programa que a gente fez com o Jaime Ribeiro. Lembra disso? Que o Jaime estava lançando um livro que se chama Empatia. Resumindo um pouquinho o livro do Jaime, esse livro é muito bom, recomendo a todos que leiam. Ele nos diz o seguinte, que a empatia, ou seja, nós nos colocarmos no lugar do nosso próximo, a empatia irá salvar o mundo. Vejam que interessante. E aí, quando nós pensamos em sermos empáticos, é uma forma de amor? Sim, né? E os ensinamentos de Jesus estão baseados no quê? No amor. Vejam que interessante. Existem tantas formas de nós amarmos, de nós nos amarmos, de nós amarmos ao nosso próximo. E custa o que para a gente? Nada. Não custa absolutamente nada. Basta nós vencermos o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. E aí lembrando, né, os estágios da evolução do homem. Quando o homem está no início da sua evolução, ele só tinha o quê? Instintos. Quando ele avança um pouco mais, ele tem as sensações. E quando ele está mais instruído e buscando o caminho da purificação, ele tem os sentimentos, que é exatamente esse estágio onde nós encontramos. E o amor, ele é o mais requintado, ele é o mais refinado dos sentimentos. E a lei do amor, pessoal, ela é tão poderosa que ela extingue todas as misérias sociais. Ela elimina o egoísmo, que é o filho do orgulho. Porque o egoísmo, na verdade, ele é a negação da caridade, né? Então, quando eu falo que extingue as misérias sociais, porque nós nos colocamos, nós, eu digo, o ser humano, o homem, ele se coloca em condição de igualdade. Então não tem mais camada social, classe A, B, C, D, não tem. A partir do momento que nós temos o amor reinando e direcionando as relações. E aí, quando nós trazemos tudo isso para o Evangelho do Mestre, foi exatamente isso que nos ensinou, que o amor e a fraternidade, elas são qualidades universais, são qualidades que devem reger as relações humanas. E aí, trazendo um exemplozinho, né, para quem já leu o livro Paulo e Estevão, né? Antes de Estevão ter sucumbido por apedrejamento, por muito tempo ele e os demais discípulos foram perseguidos por Saulo, que depois veio a se tornar Paulo de Tarso. E em todos os embates perante os doutores da lei entre Estevão e Saulo, né, quando Estevão era inquirido, questionado com base na lei, porque Saulo era um doutor, ele sempre respondia as perguntas com o quê? Com amor, com benevolência, com indulgência. E naqueles embates, Saulo ficava tão enfurecido, porque Estevão, ele estava embasado nos ensinamentos de amor, de caridade, de fraternidade de Jesus, que nenhuma das questões conseguia vencer Estevão. Vejam isso, simplesmente com amor, com carinho, com respeito, com fraternidade. E aí, pessoal, trazendo isso para o nosso mundo atual, o nosso planeta, ele está em fase de transição, não é verdade? Para um mundo de regeneração. Isso mais do que nítido, por tudo que vem acontecendo nos últimos anos. E em breve, muito em breve,
a gente vai ter uma transformação radical nas relações sociais, onde toda a humanidade ela vai praticar essa lei sublime, que é a lei do amor. Porque a lei do amor ela é um reflexo da divindade, e é só isso que vai terminar, que vai finalizar esse trabalho, essa mudança, essa regeneração que nós estamos vivenciando. Então, lembrando que os efeitos da lei e do amor e da fraternidade são o aperfeiçoamento moral e a felicidade durante a vida terrena. Nós estamos todos buscando o quê? O aperfeiçoamento moral, não é verdade? Estamos aqui num domingo, numa casa espírita, ouvindo uma preleção, estudando os ensinamentos do Mestre Jesus, porque nós queremos nos aperfeiçoarmos, não é verdade? Queremos melhorar. E aí, pessoal, quando os espíritos mais rebeldes, os irmãos com um espírito mais rebelde, começar a ver, ou começarem a entender os benefícios que o amor e a caridade e a fraternidade trazem, eles vão acabar cedendo, mesmo contra a sua vontade, porque é uma força tão grande, é uma energia tão grande, uma coisa tão grande, os benefícios são tão bons, que acabam arrastando todo mundo. É como se fosse um tsunami de amor. E dessa forma, o nosso planetinha Terra ele vai se transformar. Compreendendo todas as leis de amor que unem os seres humanos, nós encontraremos o que? Os suaves prazeres da alma, que se assemelham às alegrias celestiais. Então, vejam só, os suaves prazeres da alma que se assemelham às alegrias celestiais. Nós temos os irmãos espirituais muito evoluídos. Eles já podem sentir, vivenciar as alegrias celestiais. Mas a partir do momento que nós temos o amor regendo as nossas vidas, nós também podemos sentir isso na profundeza da nossa alma. Lembrando que nos mundos superiores, o amor ele é recíproco. Ele harmoniza e dirige todos os espíritos mais evoluídos. E aí, para a gente finalizar, que já estamos aqui indo para o final, eu lembro dos ensinamentos do apóstolo João. E João nos dizia o seguinte, João, um apóstolo muito carinhoso por sinal: meus filhinhos, amai-vos e serei-vos amados. Não é bem simples? Então, meus queridos, vamos amar muito, para nós também podermos sermos amados. Agora eu quero convidar todos para a gente fazer as nossas preces de despedida, antes de nós seguirmos para a fluidoterapia. Jesus amado, nosso mestre, irmão maior, quanto amor estamos sentindo agora, por termos ouvido e estudado os teus ensinamentos e as tuas palavras. Lhe agradecemos por cada gotinha de sabedoria que recebemos hoje, que tenho certeza que serão muito importantes para transformarmos os nossos corações. Pedimos aos benfeitores espirituais para que possamos receber a fluidoterapia e receber toda a energia necessária para a nossa regeneração, a nossa transformação física e espiritual. Pedimos também aos nossos benfeitores e mentores espirituais que possam nos auxiliar nesta semana que está se iniciando, para que tenhamos uma semana de muito equilíbrio, de muita paz e de muito amor. Que assim seja.